Dados do Ministério da Previdência Social sobre afastamentos do trabalho divulgados nesta segunda-feira pelo portal G1 revelam uma crise de saúde mental no Brasil, com impacto direto na vida de trabalhadores e de empresas. E quem traz mais informações para a gente sobre esse assunto é a repórter Rafaela Lourenço. Oi, Rafaela, boa tarde. Olá, Renato, boa tarde para você, Letícia, e a todos que nos acompanham. De fato, apenas no ano passado, o INSS recebeu 3,5 milhões de pedidos de licença por várias doenças. O que chama bastante atenção é que destas, mais de 472 mil solicitações foram apenas por questões de saúde. E é mais alarmante ainda se a gente comparar esses dados com o ano de 2023, que tem aí uma representatividade de um aumento de 68% nessa questão da saúde mental e os afastamentos, então, dos funcionários. Para a gente entender um pouquinho melhor estes casos e também como que o funcionário fica respaldado com relação às leis trabalhistas, eu converso com o doutor Evandro Henriques, que é advogado trabalhista e vai explicar melhor para a gente. Doutor Evandro, então, por favor, primeiramente explicar o que pode ser configurado como abusivo no ambiente de trabalho, podendo afetar, então, a nossa saúde mental. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Letícia, Renato. É um prazer estar falando com vocês. Muito bem. No ambiente de trabalho, nós temos algumas pequenas imposições que devem sempre ser respeitadas. Hoje em dia, a saúde mental do trabalhador está muito precavida pela lei. Inclusive, recentemente, a NR1 sofreu alterações do Ministério da Previdência Social, que incluiu as doenças mentais como burnout, ansiedade, depressão, dentre as doenças relacionadas com o trabalho, tá? Hoje, no nosso ambiente de trabalho, nós temos que analisar desde aspectos físicos, como, por exemplo, temperatura, o maquinário, posição ortopédica, mesmo na ergonomia em si, para a aplicação, porque as dores, obviamente, vão causar o estresse, vão causar uma ansiedade, uma depressão profunda por conta daquilo, e, obviamente, aquilo que é o mais comum, que são as relações interpessoais. O ambiente de trabalho ele tem que estar assegurado hoje com toda a proteção, toda a educação, tanto de líderes, gestores de área e também das pessoas que são supervisores de fábrica, para que tenham um trato na lida, no dia a dia, com os seus funcionários, evitando assim que haja sobre eles, uma pressão no ambiente de trabalho, no local de trabalho, que possa ocasionar doenças mentais que vão ocasionar esses afastamentos, conforme você falou. Mas o que os funcionários, o colaborador, então, ele deve fazer em relação a estes casos, principalmente se tiver já um diagnóstico? Bom, primeiramente, o funcionário que ele já possui um diagnóstico, se ele já possuir um laudo, eventualmente até mesmo um afastamento, ele deve imediatamente buscar auxílio, obviamente médico inicial, e depois diretamente do INSS para poder fazer um afastamento e se tratar. Esse afastamento, o auxílio de incapacidade temporária, ele é previsto em lei, ele é resguardado a todos os funcionários e com o diagnóstico em mãos, o funcionário deve, para proceder com a ligação ou para o 135 do INSS ou até mesmo pelo aplicativo do Meu INSS e proceder ali com o encaminhamento da documentação, agendamento de perícia, para que ele possa se afastar e fazer o seu tratamento. Caso ele ainda não tenha o diagnóstico, ele deve buscar o tratamento médico e se atentar a alguns prazos. Primeiro de tudo, que muito pouca gente às vezes tem noção, 15 dias de afastamento pelo mesmo motivo, de forma consecutiva, de forma contínua, gera um encaminhamento ao INSS. Automático, muitas vezes, por parte da empresa. Caso a empresa se negue, o funcionário tem direito a sair do trabalho e ir diretamente ao INSS. Porém, um dado muito interessante, muito curioso, que muitas pessoas acabam realmente ignorando. Esses afastamentos de 15 dias, se somados em atestados de 15 dias num período de 60 dias corridos, também justificam o encaminhamento para o INSS. Então, os laudos, ainda que sejam de 2, 3 dias de afastamento, por um estresse, por uma ansiedade, por um burnout naquele ambiente de trabalho, podem somar um período máximo de 15 dias em 60 corridos e gerar encaminhamento para o INSS para o tratamento. E do outro lado, como que funciona a parte de fiscalização das empresas também? Quais as penalidades previstas para o empregador? Muito bem. Hoje, o empregador ele tem que tomar uma série de cuidados com o seu ambiente de trabalho, porque nós temos o RENAST, que quando fez o encontro em janeiro deste ano, fez as alterações conforme o Ministério da Previdência Social tinha previsto, para a inclusão das doenças mentais como doenças relacionadas ao trabalho. Com esta inclusão, os empregadores hoje eles têm que, no mínimo, primeiro ponto,
garantir um ambiente seguro, tranquilo e equilibrado para o trabalhador. Segundo ponto, educar os seus líderes, gestores, pessoas em especial no ambiente de chefia. Temos hoje o maior número desses afastamentos, de mais de 472 mil, como você falou, estão relacionados com pessoas em cargos administrativos. Obviamente, cargos também que sofrem pressão, no final da cadeia da produção, também são encaminhados para doenças mentais. Mas, por incrível que pareça, esses cargos administrativos são muito mais afetados. E isso advém extremamente da educação dos chefes e dos gestores. Caso a empresa ignore esses fatores, a fiscalização do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência Social será objeto de ação perante essa empresa e poderá aplicar multas que variam de valores, dependendo da gravidade do que encontrarem no ambiente de trabalho, e inclusive podem gerar sanções para as empresas sobre os trabalhadores e eventuais contratações futuras. Só para a gente concluir a questão das denúncias, para a gente pautar também. Perfeitamente. Caso o empregador esteja num ambiente que ele se veja sofrendo toda essa violência moral ou até mesmo qualquer tipo de pressão da chefia, ele pode fazer denúncias ou anônimas ou ir diretamente ao Ministério do Trabalho para comunicar que está sofrendo com o ambiente de trabalho não salubre. Muito obrigada, doutor Evander, pelas informações. A gente ressalta, então, essas orientações para todo o público que nos acompanha neste momento e ressaltar que, infelizmente, com relação a esses dados que eu trouxe, de 2024, comparado a 2023, as mulheres seguem sendo mais afetadas no ambiente de trabalho com as questões de saúde mental. Então, a denúncia ela é muito importante e deve ser feita em todos os casos. Letícia, eu volto com você. Muito obrigada pelas informações, importantíssimo. Rafaela, boa tarde para você e bom trabalho.